Hello there, how are you? Good morning. Today's Tuesday, terça-feira, Tuesday, chegando o Natal, mas hoje a gente ainda tem aula. Como eu falei ontem, é semana That. A gente já teve semana passada, semana Run, e agora é semana That. E sim, não está sendo ao vivo, porque a gente está em final de semestre. Na verdade, o semestre acabou na sexta-feira, né, para mim. Então agora é um período de férias, mas eu digo que não é muito bem férias, porque é aquela hora que você tem para limpar a casa, arrumar tudo, fazer compras, porque logo vem o Natal e depois você faz tudo de novo, limpar, arrumar, fazer compras, e aí vem o Ano Novo. E aí sim, a partir do dia 2 de janeiro, é a hora que descanso. E aí vai até o dia 12. Então a gente vai ter aula essa semana, né? Na verdade, até hoje, segunda e terça. Depois, na semana que vem, segunda e terça. E aí a gente só volta no dia 12. Junto com as aulas particulares, voltam as aulas aqui no YouTube para você. Mas agora eu já vou compartilhar nossa tela, porque hoje é a segunda parte da nossa aula That. Sim, todo aluno fica na dúvida quando usar o that. Eu uso that em excesso ou não uso that em excesso. E como não uso that em excesso, não uso that nenhum. E aí o que que acontece? A gente tem os thats que são obrigatórios e a gente tem o that que é opcional. Quando ele é pronome demonstrativo, ele está ali substituindo um nome, né? Um substantivo. Então ele tem que estar ali. Ele tem que estar ali. Ok? Já como a gente viu no caso da conjunção do conector, dependendo da estrutura que ele é usado, ele é obrigatório, na outra é opcional, mas isso eu expliquei na aula de ontem. Hoje nós vamos ver o that como conector para frases relativas, né? Eu chamo de frases relativas, gente. Né? Quem assistiu ontem viu, eu não sou formada em português, então assim, não sei. Em inglês é relative clause, tá? Porque eu não me lembro do português da escola. E depois de 30 anos falando inglês, o tempo todo dando aula, não sou snob não, gente, mas muita coisa do português se foi. Português é uma língua, né? E toda língua, quando você deixa de praticar ela, fica esquecida. Mas, gente, você fala português, eu falo português, mas eu não saio usando estruturas e nomes e termos o tempo todo, mas eu uso inglês, tá? Então, that vai ser usado em relative clause, conectando também para dar ênfase e para se referir a algo que já foi mencionado antes, para evitar a repetição. Então, let's start. Let's get the ball rolling, né? That in relative clause. Eu não sei em português realmente como é que fala, gente. I'm so sorry. We use that to give more information about a noun. It means que em português and helps identify which person or thing we are referring to. Então, nós usamos that para dar mais informações sobre um substantivo. Lembrando que, como eu falei ontem, olha o que. Lembrando que, como eu falei ontem, não quer dizer que o that é ser usado para todo o relative clause, não. O relative clause você pode usar qualquer WH. What, where, which, when, who, whom, why. Why? Tem uma hora. Gente, essa texto precisa de férias, né? Não, why não. Why não. E aí, vamos lá de novo. O relative clause, vocês podem usar todos os WHs. O problema é a questão, todos não, a maioria. A questão é que o that pode ser uma substituição para todos, com exceção do which. Dependendo do uso do which, você não pode substituir pelo that. Por isso que está aqui. Mas não quer dizer que toda conexão de frase vocês vão usar o that. Se é referente a uma pessoa, who. Se é referente a uma pessoa que é o objeto de uma ação, que está sofrendo a ação, é whom. Também pode ser usado whom. Se é referente a um lugar, where, algo específico, which, entendeu? O that, ele pode ser usado para tudo, com exceção do which específico ali, tá? Então, eu sei que eu estou falando um monte de coisa, mas por quê? Então, não quero confundir vocês. É porque quando a gente fala de relative clause, vocês sempre trazem informações além para algo. Esse algo, se for um lugar, você vai usar where. Se for pessoa, who. Se for tempo, when.
Se for algo muito específico, which. E o that pode substituir a maioria. Por isso que a gente está vendo that aqui, mas não é só o that que se usa em relative clause. Vocês vão ver no exemplo, fica mais fácil, por isso que eu sempre trago exemplo. Fora que vocês podem recriar esse exemplo com coisas do seu dia a dia. E aí sim, vai fazer mais sentido e vocês aprendem com mais facilidade. The movie that we watched was amazing. O filme que a gente assistiu foi incrível, foi maravilhoso. Tá vendo? Esse that we watched é uma informação adicional. Porque o que eu quero passar? Qual é a minha informação principal? The movie was amazing. O filme foi incrível. Mas que filme que eu tô falando? Que filme que eu quero deixar claro que é maravilhoso, que foi maravilhoso? That we watched. Então, the movie that we watched was amazing. Nesse caso, ele conecta essas duas ideias, mas essa segunda ideia aqui, que é o we watched, é adicional ao filme. Ao filme. The restaurant that you recommended was perfect. The restaurant that you recommended was perfect. O restaurante que você recomendou foi perfeito, foi maravilhoso. Novamente, that you recommended é uma informação adicional ao restaurante. Porque o importante é que o restaurante foi maravilhoso, foi perfeito. She's the student that always participates. She's the student that always participates. Ela é a aluna que sempre participa. Eu poderia falar, she always participates. She always participates in class, in competition. Eu poderia, mas eu quis botar que ela é a aluna, não é a professora, não é a coordenadora, é a aluna. She's the student that always participates. Ou então, ela é aluna. E qual é o especial dela? Ela sempre participa de tudo. Entendeu? Você vem trazendo uma informação adicional ao que você já estava querendo falar antes. This is the phone that I bought yesterday. This is the phone that I bought yesterday. Esse é o celular que eu comprei ontem. Se eu chego aqui e falo, this is the phone. Tá, o que faz desse telefone especial? This is the phone that I bought yesterday. Esse é o telefone que eu comprei ontem. The man that called you is waiting. The man that called you is waiting. O homem que te ligou está esperando. The man that called you is waiting. O homem que te ligou está esperando. This is the place that I told you about. This is the place that I told you about. Esse é o lugar que eu te falei. This is the place that I told you about. Não estranhe a frase terminar com uma preposição. Então, seria assim, este é o lugar que eu te falei sobre. Se a gente fosse traduzir palavra por palavra, esse é o lugar que eu te falei sobre. Ou então, sobre este lugar que eu te falei. Só que em inglês eu deixo a preposição no final, junto com o verbo, porque ela pertence ao verbo. Tá? That for emphasis, cleft sentence. Preciso lembrar cleft sentence? Não. Você só precisa lembrar que o that é usado para ênfase. Então, por causa disso, ele tem um destaque. We use it is, it was, tananana, that to emphasize a specific part of the sentence. Então, eu uso é ou foi, que, para enfatizar uma parte específica da frase. Em português, this structure is like, foi X que Y, foi X que Y. Calma, teacher, tá muito confuso, tá parecendo uma matemática, então vamos ver na frase. It was my sister that helped me move. It was my sister that helped me move. It was my sister that helped me move. Então foi a minha irmã que me ajudou na mudança. It was, tananana, that. Estou trazendo, porque se eu falar assim, my sister helped me move, é uma frase comum. Agora, se eu falo para você, it was my sister that helped me move, eu estou dando destaque à minha irmã. Ok?
This is the noise that bothers me the most. Ah, gente, vizinho, todo mundo que me acompanha lá na outra rede já sabe. Ah, é. E tem um barulho específico que realmente me incomoda. Deveria ser à noite é pior ainda, porque eu não consigo dormir, mas acontece durante o dia. It's the noise that bothers me the most. É o barulho que mais me incomoda. É o barulho. It's the noise that bothers me the most. It was yesterday that we talked about this. It was yesterday that we talked about this. Foi ontem que conversamos sobre isso. Isso é quando a pessoa fala assim, a gente falou sobre isso semana passada. Foi ontem que a gente falou sobre isso. It was yesterday that we talked about this. It was yesterday that we talked about this. It was you that helped me. It was you that helped me. It was you that helped me. Foi você que me ajudou. It was you that helped me. Quando a pessoa fala assim, you helped me so much. You helped me a lot. You helped me. Simples assim. E aí você fala, no. It was you that helped me. It's the price that bothers me. É o preço que me incomoda. It's the price that bothers me. It was last year that we met. It was last year that we met. Foi no ano passado que nós nos conhecemos. Não foi há 2 anos, 3 anos, 4 anos, 10 anos, 100 anos. Foi no ano passado. It was last year that we met. E agora nós vamos falar sobre that, referindo a algo que já foi mencionado antes. Por quê? Evita repetição. Você não é obrigado a falar toda hora a mesma coisa. Você pode usar o that, o it, outros, para substituir. Então, vamos ver um exemplo? Mas antes, de novo, deixa eu ver a explicação, porque a professora é ansiosa, né? We use that to avoid repeating a whole idea or phrase. Here, that means isso ou daquilo. Nós usamos that para evitar repetir uma ideia completa, né, uma ideia toda, ou uma expressão. Ok? Phrase aí é expressão. Aqui significa isso, aquilo. Exemplos. I'm not sure if I agree, but that's okay. Não tenho certeza que se concordo, mas tudo bem. That's okay. That o quê? Se eu concordo ou não. Ai, teacher, nunca... É isso. I'm not sure if I agree, but that's okay. She failed the test, and that surprised everyone. She failed the test, and that surprised everyone. Ela foi mal na prova, e isso surpreendeu todo mundo. Teacher, se eu não fosse usar o that, she failed the test. She surprised everyone failing the test. Failing the test surprised everyone. Tá vendo? São outras estruturas, mas que poderia. Nesse caso, você contar a situação, she failed the test, o that vem substituindo e se torna o sujeito da frase seguinte. E a voz está começando a falhar, gente, porque eu tô gravando entre aula e outra, né? E todo final de ano é assim. Né? Apesar que ultimamente vocês têm acompanhado muita ou live, ou muita gravação, em que a voz fica falhando, mas, né, faz parte. He apologized and that meant a lot to me. He apologized and that meant a lot to me. A lot to. Como se fosse uma palavra só. Ele pediu desculpas e isso significou muito para mim. And that meant a lot to me. That o quê? O fato dele ter pedido desculpas. Então vem substituindo. I love teaching. That's my passion. Então, qual é a minha paixão? Teaching. I love teaching. That's my passion. Eu amo ensinar. Isso é minha paixão. Lembra que eu falei na aula passada, o that pode ser isso ou aquilo, disso ou daquilo, tá? Não o isto, que é o que está mais próximo. I love traveling.
That's my passion. Por que que eu botei essa frase muito parecida? Eu botei teaching porque eu trouxe, né, a gente fala puxar a sardinha, né, pro meu prato, sei lá como é que fala isso, né, eu tô trazendo um negócio para mim. Agora, para vocês, eu tenho certeza que vocês amam viajar. Então, I love traveling. That's my passion. He apologized, de novo, and that made me feel better. He apologized and that made me feel better. Só que agora eu trago outra situação. Na primeira significou muito para mim. E agora isso me fez sentir melhor. He apologized and that made me feel better. That, after, all, everything, something e nothing. Então a gente vai usar that depois de all, everything, tudo, something, alguma coisa, nothing, nada. We use that after these words to introduce more information. Então, nós usamos that depois dessas palavras para introduzir mais informações. Então, você vai trazendo mais informações sobre algo que está sendo mencionado. Everything that you said is true. Tudo que você disse é verdade. Everything that you said is true. Is there anything that you want to ask? Ou então, is there anything that you wanna ask? Is there anything that you wanna ask? Tem alguma coisa que você queira perguntar? Teacher, eu não consigo falar wanna. Posso falar want to? Pode. Você pode falar want to, mas o que você vai ouvir com mais frequência? Wanna. Is there anything that you wanna ask? There is nothing that we can do now. There is nothing that we can do now. Não há nada que possamos fazer agora. There is nothing that we can do now. Não há nada que possamos fazer agora. This is all that I need today. This is all that I need today. Isso é tudo que eu preciso hoje. That's all that I need today. É tudo que eu preciso hoje. Is there anything that you need? Is there anything that you need? Tem algo que você precise? Is there anything that you need? And that's all. That's all. All that aí. Acabou. Ah, acabou. That's all, folks. Eu ainda não sei o tema da semana que vem. Não sei, mas eu tive uma ideia, mas não vou mencionar porque eu não sei se eu vou fazer, né? Porque como são 2 aulas, então provavelmente tem que ser algo que seja curto, que não tenha muitos usos, entendeu? Então eu não sei qual vai ser o tema da semana que vem, mas semana que vem tem aula, na segunda e na terça, porque depois a gente já entra em ritmo de festa, é ritmo de festa, ok? Mas eu te vejo semana que vem. Te vejo semana que vem. Mas é isso, gente. O Natal chegou. Santa Claus is coming to town. Papai Noel tá chegando também. Papai Noel tá chegando. Então, Merry Christmas, everyone. Merry Christmas. Desejo para vocês um Natal maravilhoso. Maravilhoso. Que Papai Noel traga muita saúde, muitos momentos inesquecíveis para vocês. Muito din. E, claro, eu vejo vocês na semana que vem. Vejo vocês na semana que vem. Guys, have a great Christmas, a great week, and see you next class. Bye bye. See you.